se o que você chama de confusão for Deus trabalhando. Em Jó 37, nós conhecemos o Deus que tem todo o poder e controla tudo. Nada acontece na nossa vida sem um propósito. Deus se revela como o Deus soberano, todo-poderoso, que cria e que com um sopro faz geadas, ele faz todas as coisas. Só que ao homem, a nós, não é possível compreender Deus. Só que você precisa entender uma coisa. Por Deus ser todo-poderoso, ser soberano, ele não perde o controle de nada. Nada que acontece na sua vida, Deus perdeu o controle. E é sobre isso que nós estamos falando. Sobre confiar mesmo sem entender. Como eu falei no short, a nossa maior dificuldade é confiar naquilo que nós não entendemos, porque nós sempre queremos ter o controle das coisas. Só que nem tudo que acontece na nossa vida nós vamos compreender. Existem coisas que Deus permite que a gente passe, que permita que a gente viva, que Ele não vai nos dar conhecimento, não vai nos fazer entender o porquê nós passamos por aquilo. Tem outras coisas sim que Ele revela, mas tem outras coisas que nós não vamos saber. Só que o fato de nós sabermos que Deus tem o controle da nossa vida deveria, no mínimo, nos trazer segurança, nos trazer paz, porque ainda que a gente não entenda, nós temos um Deus que é todo poderoso e que cuida da gente. Se você for ler a Bíblia, tem diversas passagens bíblicas que revelam que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que as coisas que Ele faz sempre tem um propósito. Até quando as coisas não vão bem, quando as coisas não acontecem do jeito que nós desejamos, tem um propósito. Só que nós temos essa dificuldade de entender, aceitar e confiar. E em Jó 37, Deus está falando justamente disso. Aos homens, a nós, é impossível compreender as coisas que Deus faz. Nós nunca vamos compreender, a não ser que Ele mesmo queira nos revelar. Nós não temos inteligência suficiente para entender aquilo que Deus faz. Só que o fato de nós não compreendermos não quer dizer que Deus não esteja trabalhando na nossa vida, não esteja cuidando de nós. Só que nós ficamos aflitos, nós ficamos desesperados, porque se nós não entendemos, a gente acha que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está cuidando de nós. Só que não. Ainda que em silêncio, Deus continua trabalhando. Então a primeira coisa que eu quero fazer você entender nesse vídeo é: você não vai entender tudo. Deus não vai revelar para você tudo, mas ainda assim Ele continua no controle de tudo. Você precisa crer que mesmo quando você não entende, Deus está no controle. Que mesmo que as coisas aos seus olhos pareçam não fazer sentido, Deus ainda está no controle. Ainda que Ele esteja em silêncio, ainda que Ele não queira te revelar alguma coisa, Ele ainda está no controle. Só que você precisa confiar, mesmo quando você não entende. Você precisa confiar, mesmo quando Deus está em silêncio. Porque uma vez que você entregou a sua vida para Deus, você entrega o controle para Ele.
Ele não vai te revelar todas as coisas, mas você não está sozinho. Ele continua no controle. Deus, ele continua sendo soberano. E eu quero te falar algumas coisas que eu coloquei aqui, que é muito importante você entender. Nem tudo que nós vivemos é um ataque do inimigo contra a nossa vida, um ataque espiritual. Algumas coisas que nós vivemos são apenas preparação para aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Tem coisas que nós vivemos que é processo. Nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que passar. Tem coisas que são consequência de atitudes que nós tivemos no passado. Tem coisas que são consequência do que nós escolhemos. E tem coisas que são processos para nos aperfeiçoar. Tem coisas que Deus permite para nos trazer confiança nele. Tem coisa que Deus permite para nos trazer resistência. Sabe, quando você é ferido 1, 2, 3 vezes e na 4ª vez já não dói na mesma forma? E aí você fala assim, poxa, já nem me machuca mais. Ah, já fui tão ferida. Isso daí era Deus trabalhando na tua resistência. Tem coisas que já não nos afetam mais. E quando as coisas deixam de nos afetar, elas não têm o poder de atrapalhar o cumprimento daquilo que Deus tem na nossa vida. Então, tudo que nós passamos tem um propósito específico. Nem tudo é ataque. Tem coisas que são processo. Tem coisas sim que são ataques do inimigo. Mas tem coisas que são processo pelos quais nós devemos que passar. E ainda assim Deus está no controle. Ainda assim Deus está no controle. Quando é ataque, Ele não permite que nos derruba. Se você for olhar para trás, quantas vezes você achou que não conseguiria mais, que o teu inimigo tinha te vencido, que você não aguentava mais e você continuou. Foi porque Deus te guardou no meio do ataque. E tem coisas que é processo. Você entra de uma forma, Deus permite o processo para te lapidar e você sai de uma outra forma. Então você entende que em ambas as situações, Deus não perde o controle e tira um proveito para o teu futuro, para o teu presente, para a tua vida. Para o propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Deus, Ele sempre está com um propósito, seja mesmo que Ele esteja em silêncio, mas Ele sempre tem um propósito para cumprir na nossa vida. Hoje você pode estar angustiado, chateado porque você acha que Deus perdeu o controle da sua vida, que Deus não te ajuda mais, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não perde o controle de nada. Esse processo que você pode estar enfrentando é só mais um degrau para você chegar onde Deus preparou para você. Você precisa confiar, ainda que você não entenda o que você está passando. As pessoas podem olhar como aqueles amigos de Jó olhavam e falavam assim, certamente ele pecou, tá sendo só consequência do pecado dele. Mas não era pecado, era propósito de Deus. Deus tinha um propósito e tudo que Jó perdeu, Deus restituiu e na sua vida não é diferente. Deus tem um propósito. O que você está passando não é em vão. E ainda que você não entenda, não desista, continue. Porque você vai sair daí diferente da forma que você entrou. Você vai sair mais forte, você vai sair mais sábio, você vai sair mais resistente. A tua vida vai se tornar testemunho para a vida de outras pessoas que vão passar por situações semelhantes com a sua. Deus não perde o controle de nada. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele continua te vendo, Ele continua te guardando, Ele continua te livrando e Ele já tem algo para você. Se essa palavra falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir isso.